tua família protegida por Deus? Por que que o mal consegue atingir? Quando nós duvidamos que nós não temos uma proteção. Então você tem que colocar isso na tua cabeça, que você é protegido por Deus, que Deus está na tua vida. Então nós temos que entender que Deus nos guarda, nos protege, protege a nossa família. Veio o problema, mas você tem um Deus para te ajudar esse problema. Veio a enfermidade, mas você tem um Deus para te curar. Veio as dificuldades do dia a dia, as lutas, preocupações, mas devemos confiar em Deus. Devemos estar escondido em Deus, protegido em Deus. Quando você se esconde, você está o quê? Se protegendo. Quando vem a chuva e você quer se proteger da chuva, você quer se proteger do fogo, se proteger da tempestade. E isso é que nós temos que entender, que estar em Deus, nós estamos protegidos. Isso, as pessoas, em vez de ficam acordadas, em vez de estar orando, buscando a palavra no secreto do seu quarto, vão para, entra nas plataformas, e a única coisa que Deus quer é que a gente dobre o joelho na madrugada. Que você conte seus problemas para Deus, que você busque Deus de todo o coração, que você tenha intimidade com Deus. A madrugada é o melhor horário de intimidade. Pelo menos eu sempre vejo isso, tanto na vida material como na espiritual. Para mim, o melhor horário é a madrugada, né? Porque todos estão dormindo, está silêncio, só fica você e Deus, só fica você e Deus. Então, né, feliz esse que entende que quando está sem sono é porque Deus está te chamando para ter uma intimidade com Ele, você orar, Ele se revelar a você, Ele conversar com você, Ele cuidar do teu coração, Ele te fortalecer e você buscar a palavra de Deus. Ó Deus querido, Deus de poder, tenha misericórdia da nação brasileira. Tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, perdoa nossas fraquezas, perdoa nossas falhas, perdoa esses, Senhor, que estão, Senhor, que não sabem o que fazem, não sabem o que dizem, Pai. Ó Deus querido, Deus de poder, que nós possamos olhar somente para o Senhor, somente para o alto, onde vem o nosso socorro, Pai. Socorre essas famílias aflitas, socorre essas pessoas que estão desempregadas, socorre os empresários, socorre, Senhor, esses que estão, Senhor, meu Deus, desenganados pelos médicos, porque os médicos já fizeram de tudo, Pai. Saíram do seu alcance a cura dessa pessoa, mas o Senhor, Pai, não saiu do teu alcance, Pai. Ó Deus querido, Senhor, poderoso para curar esta pessoa, se não é tempo de morrer, Senhor. Então dá saúde, Senhor, a essa pessoa. Dá saúde, Deus Santo, Deus vivo e poderoso. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Ó Deus Santo, Deus de poder, manifesta o teu poder e tua glória. Então vamos aqui para a palavra que está em Mateus capítulo 7. Deus, soberano Pai, perdoa nossos pecados, nossas falhas. Perdoa, Senhor, meu Deus, meu Pai, por aquilo que achamos que estamos certos, não estamos, porque só o Senhor conhece os nossos corações. Pai, essas vidas que chegam aqui aflitas, angustiadas, muitas das vezes escravizadas, Pai amado, porque não tem entendimento da verdade, que o Senhor possa, através da palavra, nos renovar para nós continuarmos nessa vida que estamos vivendo com Cristo, com Deus, nos santificando a cada dia e não nos sujarmos, nos limpando a cada dia para esse encontro com o Mestre, para esse encontro, para esse grande evento que será o arrebatamento da igreja, que será o noivo vindo buscar a sua noiva. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então que o Senhor possa abrir os teus ouvidos, o teu entendimento, entender a palavra e você sair daqui com a tua vitória. Não julgueis para que não sejam julgados. Entendeu? Julgamento. O que é julgamento? É você olhar o erro de alguém e praticamente não entender por que ela está errando. E você diz o quê? Tá errado porque gosta. Olha para aquela pessoa e começa a julgá-la. Você não entende que ela ainda não tem o entendimento da palavra. Por exemplo, eu tenho o entendimento da palavra, Todos os dias o Espírito Santo me dá entendimento da palavra. Então, se eu errar, as pessoas podem falar, mas ela prega a verdade e não pratica a verdade. Você não estará me julgando, você estará falando
a verdade sobre mim, que eu conheço a verdade e não pratico. Então tem pessoas que ainda não conhecem as escrituras, que ainda não entendem a palavra de Deus, que não têm entendimento, aleluia, Deus, da vida com Deus, da santificação, da conversão, da renúncia, da renúncia. Então, essas pessoas estão nas práticas erradas. Por quê? Porque elas ainda não têm o entendimento e conhecimento da vida espiritual, da vida que temos que ter separada, santificada. Então, nós que conhecemos a palavra, nós não somos julgados por eles. Eles observam a nossa vida e falam, prega, mas não faz. Os hipócritas, né? Que apenas pregam, mas não tinham prática da palavra. Então, é isso que eu tenho que entender. Eu tenho que entender o que é julgamento, eu tenho que entender a pessoa que está errando. Eu tenho que entender que aquela pessoa está nas trevas e ela ainda não veio para a luz. Então eu não posso julgar uma pessoa que está nas trevas. Por quê? Porque ela não conheceu a luz. Pregar a verdade para alguém que conhece a verdade não é julgamento. Eu julgando. É a palavra mostrando. Você está pregando e está fazendo o errado. É diferente. A palavra nos mostra. A palavra nos mostra que nós, conhecedores da palavra, estudiosos da palavra, buscamos a palavra de Deus para a nossa vida, não temos prática. Aí a palavra nos julga. Mas aquele que não tem entendimento da palavra, ele é dado como inocente, né? Ignorante. Ignorante para Deus. O ignorante é aquele que não tem entendimento da palavra de Deus, que ainda não estudou, não aprendeu, não conheceu, ainda não teve essa profundidade de mergulhar nas águas, né? De beber dessa água. Então você tem que ter esse entendimento de não ficar julgando os outros, porque se você julgar alguém que não conhece a verdade, você vai passar pela mesma situação. Por quê? Para você aprender a não julgar. A não julgar. Então, a melhor coisa que a gente faz é orar um pelos outros. A palavra pregoada, ela nos julga, nós que conhecemos a verdade. Elas nos julgam. Mas aqueles que são ignorantes, que não têm entendimento da palavra, a palavra vai resgatar eles. Vai ser o anzol para trazer eles para a verdade. Jesus, ele traz aquela ovelha desgarrada, coloca no caminho, limpa, lembra do filho pródigo? Ele se perdeu no caminho, conhecia a verdade, se arrependeu e foi colocado no caminho novamente, foi limpo, foi dada autoridade na vida dele. Então, nós temos que entender que nós não podemos julgar ninguém. Nós julgarmos, dizer, não tem salvação, não tem jeito, está condenado. Eu não posso dizer que o fulano está condenado. Por quê? Porque eu não sou juiz. Por quê? Porque eu sei que tem um Deus que ele pode resgatar uma alma até no último dia de vida dele. Tem pessoas que são resgatadas na UTI, meu querido. Tem pessoas que são resgatadas no último respiro, no seu último respiro de vida. Tem pessoas que são resgatadas. E aí, quem sou eu para dizer que aquela pessoa vai para o inferno? Quem sou eu para dizer que aquela pessoa não vai ter salvação? Eu não posso fazer isso. Eu não posso, porque o Senhor, ele pode resgatar aquela pessoa no último dia de vida dela, no último momento, no leito. O Senhor pode resgatar aquela vida. E tem pessoas aí condenando os outros. Vai para o infeliz, minha amada, você não sabe que é o valor de uma alma. Quando você souber o valor de uma alma, você não fica dizendo que as pessoas vão para o inferno. Quando você souber o valor de uma alma, você vai ver que o Senhor, até o último momento de fôlego de vida, ele vai fazer tudo para resgatar essa alma, porque ele não se agrada na morte do ímpio, ele não se agrada na nossa morte, ele não se agrada na morte desses que ele deu a vida por nós. Você acha que o Senhor quer nos julgar, nos condenar? Ele quer nos libertar, nos salvar. Ele quer nos transformar. Então tá aí. Não julgueis para não ser julgado. Não julga, pelo amor de Deus. Falar a verdade não é julgamento. Quando nós falamos a verdade a alguém, o pai corrige o filho que ama. Quando você fala a verdade dizendo você está errado, você tem que mudar a sua prática, você não está julgando. O julgador, ele não diz que você está errado, ele te condena ao erro.
Ele te condena naquela prática que você está vivendo. Esse que é o julgamento, que está te dando uma sentença de condenação. Mas falar a verdade, ela vai libertar as pessoas. A palavra de Deus veio para nos libertar. Quando chegar no dia do juízo, haverá o julgamento. A palavra me julga por quê? Porque eu conheço a verdade e eu estou praticando o errado. Aí ela me julga. Porque ela diz, tu pregas, mas não faz. Tu manda eles fazerem, mas tu não faz. Você está entendendo? Aí eu sou julgada pela palavra. Mas eu não posso pegar a palavra para julgar aqueles que nem sequer sabem nem orar, não sabem nem pedir, não sabe nem o que é a santificação, não sabe nem o que é o batismo, não sabe. Aí eu já estou condenando aquela pessoa. Ainda não ensinaram, ainda não entraram numa sala de obreiros, ainda não foram para uma escola bíblica. Ah, irmã, mas o evangelho está sendo pregoado em todos os lugares. Está sim, sendo pregoado. Mas há o evangelho da verdade, é o evangelho que está sendo pregoado que você entra no céu de qualquer jeito. Há o evangelho sendo pregoado que Deus é na tua vida se você for uma pessoa próspera. Porque se você não tiver prosperidade, você não tem Deus na tua vida. Então tem os evangelhos da verdade e tem os evangelhos que não são da verdade. Não é verdade? Oh, Jesus amado, o evangelho distorcido, o evangelho que tudo pode, o evangelho que, aleluia, Deus que não santifica, que Jesus só quer o coração, Jesus só quer o coração, né? Então eu posso fazer o que eu quero com o meu corpo. Ei, eu tenho que adorar Jesus no corpo, alma e espírito. Se Jesus está no meu coração, meu corpo vai adorar Ele. O meu corpo não vai ser imundo. O meu corpo não vai aceitar imundice. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no olho? Eu estava estudando essa palavra agora à madrugada e sabe o que acontece? As pessoas sempre querem a libertação dos outros, mas nós temos que querer primeiro a nossa libertação. Escute a palavra de Deus, vocês que são, meu Deus, sedentos de oração. Sabe por que vocês são sedentos de oração? Porque falta a palavra de Deus no teu coração. Quando você entender que a tua oração Deus pode ouvir, responder, vocês não vão ser essas pessoas que vivem pedindo oração. Paulo, quando pediu oração pela vida dele, foi para quê? Para ele pregoar a palavra com intrepidez, com ousadia. Paulo não estava pedindo oração porque a vida dele estava numa derrota. Paulo pediu oração para que ele continuasse fazendo a obra de Deus como devia ser feita. Então você tem que aprender a orar, você tem que aprender que Jesus está aí para ouvir tua oração, te responder, você tem que aprender a usar a tua fé. Você pode dizer, irmã, mas eu sou pecadora. Ei, mas quem vai curar é Jesus que é perfeito, não é eu, não é você que cura. Quem cura é Jesus que é perfeito. Mas vocês têm que aprender a ter fé, porque sem fé não alcança milagre. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês vão viver pedindo oração até quando? Até quando vão viver pedindo oração? Sempre nós vamos orar por você. Sempre nós vamos estar aqui orando um pelos outros. Jesus disse para nós orarmos um pelos outros. Orar pelos fracos, orar pelos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que a gente ama, orar pelas famílias. Nós já temos entendimento que temos que viver em oração. Mas você não tem esse entendimento que tem que ter vida de oração. Você quer procurar as pessoas que têm vida de oração. E o Senhor quer que você tenha vida de oração. Por quê? Porque a oração te dá paz, a oração te fortalece, a oração te renova, a oração te protege, a oração te dá saúde, a oração faz você estar mais perto de Deus, íntima de Deus. Fecha a porta do teu quarto e ora. Não tem vida de palavra, não tem vida de oração, não tem secreto com Deus. Não tem secreto com Deus. Você tem que ter secreto com Deus, você tem que ter intimidade com Deus, você tem que ter momento da palavra. Momento da palavra. Ah, porque nós pregamos a palavra, eu vou passar o dia todo pregando a palavra aqui? Não, eu tenho que ter o momento da minha busca, eu tenho que ter o momento do meu renovo, eu tenho que ter o momento do secreto com Deus.
Eu tenho que me revestir. Jesus, quando ia fazer a obra, ele mesmo, depois que fazia a obra, ele ia se revestir. Ele ia buscar o Pai, a face do Pai. Moisés, ele foi buscar a face do Pai. Moisés, ele foi buscar a face de Deus, que acharam até que Moisés tinha morrido, não é verdade? Não foi assim que Arão pensou, que o povo pensou? Moisés morreu para lá. Né? Moisés não volta, estava lá tendo intimidade com Deus. Você não quer ter intimidade com Deus, você tem pressa, faz uma oração rápida e quer a tua resposta. Faz uma oração rápida. É mais fácil pedir oração do que você fazer uma oração. É mais fácil você buscar alguém que tem intimidade com Deus do que você ter intimidade com Deus. Então é melhor o teu marido ter intimidade com outra mulher do que você ter intimidade com teu marido? Simples assim. Vamos colocar um entendimento que vocês entendam. Mulheres que estão aqui orando pelos seus maridos. É melhor o teu marido ter intimidade com outra mulher do que com você? Então você quer o teu marido de volta para quê? Porque teu companheiro, para ter tua intimidade, para estar ali numa posição de esposo. Mas você não quer ter intimidade com Deus. Então, assim como você quer que o teu marido seja íntimo com você, não seja mais de ninguém, assim você tem que ser com Deus, ter intimidade com Ele. Porque você só quer o que Ele, você quer buscar a Deus somente para Ele fazer os teus pedidos. Você quer buscar a Deus para te curar, para trazer teu marido de volta, para te prosperar, para tua saúde, mas não quer ter intimidade com Deus. Então, para que você quer o teu marido de volta? Para ele pagar tuas contas? Porque o teu pai, teus filhos vão para ter pai. Para que tu quer o teu marido de volta? Tenho certeza que também é para tua intimidade, né? Porque é para isso que Deus une um homem e uma mulher. Porque aquele que não aguenta ficar só, que se case. A Bíblia diz isso, não é isso? Ela nos ensina. Se eu não aguento ficar só, eu tenho que me casar. Não é isso? E o próprio Deus diz que não é bom a gente viver só. Estou aqui sozinha, como um soldado disse, esperando em Deus. Se Deus tem alguém para me dar, Ele vai me dar. Se Deus tem alguém para eu terminar com alguém, meu resto de ano de vida com alguém, Ele vai me dar. Mas não é por isso que eu vou ter intimidade com qualquer um. Não é por isso que eu vou estar ali procurando intimidade com pessoas até chegar ao meu. Meu querido, vou colocar uma coisa na tua vida. Eu quero te ensinar algo. Se você está esperando um homem de Deus, aí a tua carne está ali carente, você se envolve com um homem, aí o Senhor quer entregar o teu esposo, ele vai dizer, eu não posso entregar o teu esposo porque tu está lá matando a tua carência com esse homem. Ou tu está matando a tua carência com essa mulher. Então, esperar, eu tenho que matar a minha carne. Aí sim eu estou esperando em Deus, né? Porque esperar em Deus e ter relacionamento com várias pessoas, até Deus trazer o que Ele quer, sinto muito, Ele não vai trazer, não. Porque Ele sabe que tu tá tendo relacionamento com alguém. Esperar em Deus é saber, não posso, Senhor, eu tô esperando no Senhor. Porque eu quero alguém para casar, né? Aí, pronto. Deus vai dizer, esse aqui é o caso. Mas quer dizer que as outras pessoas eu quero ter um relacionamento, mas não vou casar com elas com um exemplo. Não vou casar com aquela pessoa porque ela não é de Deus para mim, mas ela não é de Deus para mim, mas ela é de Deus. Mas ela é para fazer os meus desejos, a minha vontade, para matar a minha carência. Você está entendendo o que é esperar em Deus? Eu estou esperando em Deus, eu não posso me sujar com ninguém, eu não posso me deitar com ninguém. Eu tenho que esperar em Deus para aquele que vai ser o meu marido, aquela que vai ser a minha esposa. Porque se você for querer matar a tua carne, o teu desejo, a tua carência com alguém, pode ser a hora que Deus ia entregar a tua esposa. O anjo pode ser naquele momento que tu não resistiu, o anjo estava vindo entregar e chega, tu tá lá com aquela mulher, tu tá lá com aquele homem. Aí pronto. Vai ficar esperando um bom tempo, tá entendendo? Deixa Jesus falar, né? A gente tem que aprender. Não deis agora só. As pessoas sempre querem tirar o erro dos outros. As pessoas sempre enxergam. Por quê? Porque as pessoas estão na nossa frente, né? Você tá olhando para minha aparência, você tá vendo meus defeitos. O cabelo da irmã tem que pintar, tem gente que vê esse defeito.
Eu não, eu sou feliz com a cor do meu cabelo. Eu não preciso pintar o meu cabelo para agradar ninguém. Eu vou usar a cor do meu cabelo como ela me agrada e como agrada a Deus. E quem quiser me amar vai ter que amar como eu sou e não com uma falsa aparência. Se eu quisesse trocar a cor do meu cabelo porque me sentia bem, era eu que estava querendo me matar a minha vontade, realizar a minha vontade. Né? E a pessoa que chegar vai ter que me amar como eu sou, como eu me apresento àquela pessoa, e não como aquela pessoa quer que eu seja. Não é verdade? É esse que é o amor. O amor, ele vai te amar, não importa. Não importa quem, como você está, ele te ama porque o amor ele vem da onde? De Deus. Deus ele não vai fazer você amar só os bonitão, não é verdade? É uma mulher feia, eu não posso amar. A felicidade desse homem, dessa mulher, está no coração, tendo no coração de Deus, estando no coração de Deus. Se o coração dessa mulher está em Deus, pode ter certeza que ela vai te amar como se amasse a Cristo. Se o coração desse homem está no coração de Deus, segundo o coração de Deus, ele vai te amar como Cristo ama a igreja. Você está entendendo? Por que tem tantos divórcios? Porque esses homens não amam suas mulheres como Cristo ama a igreja. Primeiro que eles não amam nem a Cristo. Como é que vão amar uma mulher? Aí tem mulheres que também não amam a Cristo. Como é que vão amar o seu marido? Então, qual é o segredo de tudo? Primeiro, nós sermos libertos. Primeiro, nós amar a Cristo acima de todas as coisas. Quando você ama a Cristo, você vai saber amar tua esposa, teu esposo. É tremendo, né? Deus é tremendo. Então, para de preocupar com teus filhos que tem que ser liberto. Se preocupa com você. Para de te preocupar com teu vizinho, com teu inimigo. Não sei com quem que tu tá olhando, tá vendo os erros deles. Começa a analisar a tua vida. Senhor, eu quero ser liberta. Senhor, eu quero ser, Senhor, meu Deus, meu Pai amado. Segundo o teu coração, começa a orar mais pela tua vida. Porque às vezes Deus ele quer fazer, muitas das vezes ele quer fazer a obra na nossa. Deixa fazer primeiro a obra na tua vida. Deixa, primeiro é contigo. Eu te escolhi para ser a coluna da tua casa. Eu te escolhi para ser o testemunho para os teus irmãos. Eu te escolhi para ser o testemunho para o teu esposo, às vezes. A mulher santa santifica o homem, não é isso? Então, eu te escolhi, eu escolhi você primeiro. Eu quero primeiro te limpar, eu quero te moldar, eu quero te preparar, eu quero que você seja um testemunho na tua casa. É isso que o Senhor quer que a gente entenda. Mas você tá lá, só vendo o erro dos teus filhos, do teu marido, erro dos vizinhos, erro das amigas, erro de todo mundo. Mas não enxerga o seu erro. Por isso que a palavra de Deus, ela tem que analisar primeiro a minha vida. Primeiro a minha vida. As pessoas estão tão preocupadas com o que vai acontecer, né? Com o anticristo, estão preocupados com tanta coisa aí, com a perda dos bens, né? Que o povo está se encaminhando para ser escravos, né? Porque quem vai mandar o sistema que vai ser o poder, todos vão ser pobres, ninguém vai poder vender, ninguém vai poder comprar, ninguém vai poder ter dinheiro mais em suas mãos, ninguém vai poder guardar um dinheiro em casa. Não é verdade? Vai perder esse direito. As pessoas estão tão preocupadas com isso, mas não estão preparadas para a vinda de Jesus. Não estão se preparando, né, para as situações que tem que viver, que tem que enfrentar. Então é isso, cheia de medos. Quando pensar que não vão estar negando a Jesus, porque não estão preparados para passar fome, não estão preparados para não comprar, não estão preparados para não vender, não estão preparados para viver sem dinheiro. Você está preparado para viver sem dinheiro? Uma vez eu falei isso para Deus, Senhor, eu vou perder o meu dinheiro, Senhor. Eu disse assim, né, que eu pago meu aluguel e tudo. Aí o Senhor disse assim no meu coração, não temas, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência me digar o pão. Aí acalmou meu coração. Amém, Senhor. Amém. Você está entendendo? Se você não estiver preparado para tudo que vai acontecer, você vai negar Jesus. Você vai negar Jesus. Você vai negar Jesus. Que primeiro temos que cuidar da nossa libertação, da nossa salvação. Não deis aos cães as coisas santas.
nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem, voltando-se vos despedacem. Eu estava vendo um vídeo que um pregador estava pregando, né? E alguém que não adora a Deus, que não serve a Deus, que não serve a Cristo, começou a confrontar. Começou ali. É essa passagem aqui, ó. Não adianta você pregar para os cães. Não adianta você pregar para os cães. Não adianta você dar as coisas santas para os cães. Não adianta você pegar a palavra de Deus e ir lá pregar para aqueles que já são cães, que não querem a santidade, que não querem nada com o santo dos santos, que não querem nada com Deus, com Deus que é maior do que todos os deuses. Por quê? Porque eles estão lá como cães. Eles não vão querer receber a palavra de Deus. Eles vão zombar, eles vão escarnecer, eles vão pisar na palavra de Deus. Pisar, como aqui fala, não aconteça que as pise e voltando-se vos despedacem. Então, tem esses que não, a palavra de Deus para eles é nada, é nada. Eles são cães, são pessoas cães que não valorizam a palavra de Deus. Você quer pregar a palavra de Deus para alguém e Deus alcançar essa alma? Prega para alguém que está enfermo. Prega para alguém que está ali necessitado, que já tentou de tudo. Esse daí você vai resgatar. Mas esses que têm de tudo, esses que estão aí como esses cães, eles não recebem a palavra de Deus. Eles zombam, eles pisam, eles te confrontam. Eles fazem você pecar, se possível for. Porque eles vão ali para cima de você até que você reaja. Que é isso que eles querem. Então não adianta pregar para esses cães, não. A Bíblia diz aqui: levai o evangelho a toda criatura. Esses cães já ouviram o evangelho. Esses cães muitas das vezes se desviaram do caminho do Senhor. Endureceram seu coração ao ponto que hoje pregam contra a palavra. Hoje pregam contra Deus. Hoje dizem que Deus é errado, que a palavra é errada. Você está entendendo? E o que diz? Pedi e dá-se-vos-ás. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Olha aqui, ó. Lembra, vocês que chegam pedindo oração? Pedir e dá-se-vos-á. Você pode fazer tua oração, pedir de Deus. Ele está dizendo aqui, você pede dele, ele te dá. Porque você entra numa aflição, num desespero. Então você tem que ter entendimento que esse Deus que está na nossa vida, que oramos por você, que pregamos a palavra de Deus, ele também está aí com você, para ouvir a tua oração. Para ouvir os teus pedidos, está aqui escrito: pedi e dá-se-vos-ás, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Não é eu que tenho que bater por vocês. A porta que você tem que entrar é você que tem que bater. É você que tem que bater nessa porta. É você que vai ter que bater na porta da oração, na porta da vida com Deus, da intimidade com Deus. Você não pode me levar para a tua intimidade. Não é assim? Intimidade é você e o teu esposo. Você quer alguém com você? Os cães querem, né? Os cães querem 3, 4 numa intimidade, porque são cães, que não tem temor de Deus, porque não tem mais respeito por Deus, não tem respeito pelo seu próprio corpo, não tem santificação no seu corpo, né? Já estão entregues em imundice, querem as imundice, aleluia. Então, pedi, dá-se-vos-á, buscar, encontrar, bater e abre-se-vos-á a porta para você entrar, é você que tem que bater, meu querido. É você que tem que bater nessa porta. É você que tem que orar. Você que tem que buscar a Deus. Nós ajudamos vocês em oração. Nós estamos aqui nessa guerra, nessa batalha, um pelos outros, em unido com o Espírito Santo. Mas você tem que fazer a sua parte. Nós oramos, né? Oramos, estamos fazendo a nossa parte. Mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Orar, porque Ele vai ouvir tua oração. Tem que bater, porque ele vai abrir a porta. Quando fala abrir a porta, ele vai dar a cura nessa cirurgia. Quando ele fala abrir a porta, ele vai
te dar o teu trabalho. Quando fala abrir a porta, Ele vai te dar a tua salvação. Quando fala em abrir a porta, significa que você será livre, será liberto daquilo que te oprime, daquilo que você está sofrendo, daquilo que você está passando, daquilo que está te levando à depressão, a ter medo. Então a porta, ela é o quê? A passagem para a minha libertação, é a entrada, é o caminho da verdade da vida, a porta estreita. Estamos entendendo? Porque o que vocês têm que entender, vai chegar o tempo que vai ser proibido levar o evangelho. Como é que vocês vão ficar? Como é que vocês vão ficar? Então vocês têm que estar forte. Vocês têm que estar fortalecidos na palavra de Deus. Vocês têm que estar cheios de fé. Vocês têm que entender que o Senhor vai ouvir tua oração. Você está entendendo o que está acontecendo, qual o rumo que está levando para acabar, para fechar as igrejas, para acabar com as lives de pregação, de oração? E como é que vocês vão ficar? É isso que vocês têm que entender, que vocês têm que estar firme na fé, que vocês têm que estar alicerçados na rocha, que vocês têm que ter a palavra de Deus no coração de vocês. Não é nós que não queremos orar por vocês, não é eu que não quero orar por vocês. Até que seja proibido tudo, as minhas orações vão continuar. Porque mesmo que feche a minha boca, mas o meu espírito, ele estará clamando a Deus. Estará clamando a Deus. Aleluia, Jesus. Eu creio que já estamos nos últimos dias. Estamos sim entendendo o que Deus quer que você entenda, que você seja fortalecido na palavra, na rocha, na fé. Que você esteja preparado para tudo que vai vir, para as perdas que te levará à vitória. Porque você não está preparado para perdas. Você foi ensinado a ter faculdade, a ter dinheiro, a ser bem-sucedido, a ter uma boa casa. Você foi ensinado a ter conquista. Você foi ensinado a viver no mundo, a reinar no mundo, a faculdade, direito, tudo você foi ensinado a conquistar no mundo. Mas nós temos que ser ensinados também a perder. E não é isso que está acontecendo? As leis estão tirando o dinheiro. Estão tirando o dinheiro que era direito nosso. Não é verdade? Estão tirando. Vai acabar. E aí? Você estudou tanto, fez uma faculdade, gastou tanto pela tua faculdade e agora vai perder o teu direito? Porque você não vai poder usar o teu dinheiro. Se você tiver uma dívida, eles vão tirar da tua conta para pagar a dívida. E aí, como é que fica? Você está preparado para isso? Você está preparado para viver isso? O que você vai fazer? Você vai se desesperar? Esteja preparado para o que vai vir. Esteja firme na fé. Esteja alicerçado na rocha. Oh, Jesus amado. Então, vamos continuar? Porque aquele que pede, recebe. Se você orar e pedir, você vai receber. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. E qual dentre vós, o homem, que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Vocês que são pais, né, nós, se o teu filho chegar pedindo um pão, é claro que você não vai dar uma pedra, você vai dar o pão, não vai? Aí o que ele diz? E pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Teu filho chega com fome em casa, você não vai dar uma serpente para ele, você vai dar o alimento, né? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dais boa coisa aos vossos filhos, ó Jesus amado, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem. Você está entendendo? Então você precisa pedir de Deus. Você precisa orar a Deus. Ele disse aqui que nós que somos maus, damos boas coisas aos nossos filhos. E Ele que é Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Você está entendendo por que eu quero que vocês entendam que vocês têm que ter vida de oração? Que vocês têm que aprender a pedir do Pai, a buscar o Pai, a buscar a Deus. Vocês têm que aprender isso, a ter essa busca com Deus.
a buscar a Deus enquanto pode encontrar. Porque se você buscar a Deus, Ele está dizendo aqui que Ele vai te dar, que a porta vai abrir, e muitas das vezes você está aí dizendo, mas eu já orei tanto, irmã, a porta ainda não abriu. Mas você orou tanto por quê? E a porta ainda não abriu o quê? Porque você está pedindo algo que não é da vontade de Deus. Muitas das vezes nós pedimos e Deus não dá, porque Ele sabe que vai acontecer no futuro. Ele sabe que o que você está pedindo vai fazer você perder a sua salvação. Ele sabe, eu tô tanto tempo sozinha. Eu sei minha intimidade com Deus, por quê? Porque eu tô sozinha. E eu digo, Deus, se for para vir alguém que vai tirar essa intimidade que eu tenho com Deus, entendeu? Se para atrapalhar a minha intimidade com Deus, porque primeiro é Deus, depois o esposo, não é isso? Primeiro buscar o reino de Deus, depois as coisas da terra. Então, a minha intimidade com Deus, ela vai ter que ser primeira. O meu momento com Deus, ele tem que ser respeitado. Eu tenho que ter. O meu marido pode até não ter, mas eu tenho que ter, porque eu já tenho essa vida com Deus. Então, é isso que nós temos que entender. Aí o Senhor disse, mas ainda não tem um homem que vai querer estar do teu lado e ele se separar para te ter essa intimidade comigo. E Deus que conhece tudo, sabe de todas as coisas, não permite. Acaba me deixando só. E eu entendo isso. Eu entendo. Eu sei o que Deus está fazendo na minha vida. Deus, ele não vai colocar alguém na tua vida que vai tirar a tua vida com Deus, que vai tirar o teu momento com Deus, que vai tirar aquilo que você já conquistou com Deus. Deus, ele tem que colocar alguém na tua vida que vai fazer, que vai te aceitar, que vai te entender o teu momento com Deus, o teu momento com o teu marido, o teu momento com a tua esposa, o teu momento com Deus. É isso que o Senhor quer para a nossa vida. Ele quer uma pessoa que vai ser uma bênção na tua vida. Ele não quer te dar uma pessoa que vai tirar Deus da tua vida, que você vai colocar, porque você vai amar aquele homem e vai deixar de amar a Deus. Deixar Deus... Não, Senhor, agora minha vida vai ser mais para o meu marido, porque eu tenho que cuidar do meu marido agora. Ei, eu tenho que cuidar do marido? Tenho. Mas Deus é em primeiro lugar. Não é isso que ele diz? Amar a Deus acima de todas as coisas. Então, muitos relacionamentos não dão certo. Por quê? Porque você não ama a Deus acima de todas as coisas. Você está amando mais teu marido, mais teu filho, mais tua casa, mais teu trabalho, mais não sei o quê, mas não tem amado a Deus acima de todas as coisas. Aí Deus, ele quer que a gente entenda, você tem que me amar primeiro. Quando tu me amar primeiro, do jeito que eu quero ser amado por ti, aí eu te dou. Porque você vai saber viver que eu sou o primeiro da tua vida. E aí, muitas das vezes você está sozinho, porque esse homem ainda não está preparado para estar do teu lado e ter o mesmo entendimento que você tem uma vida primeiro com Deus. E ele tem que ter uma vida primeiro com Deus. Aí os dois vão se entender. Não vai ter confusão. Não vai ter confusão porque vão estar no mesmo entendimento, vão estar na mesma concordância, vão respeitar um ao outro, né? Como eu disse, não precisa casar com pastor, não precisa casar com missionário, mas casar com alguém que tem o coração de Deus, que vai te entender a tua vida com Deus, vai entender que você tem o teu tempo, o teu esposo, mas o teu tempo para Deus. Cuidar da tua família nunca vai impedir tu ter tempo com Deus, nunca. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Se ele disse que há tempo para todas as coisas, você tem tempo para Deus, você tem tempo para o teu esposo, você tem tempo para os teus filhos, você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para cuidar da tua casa, você tem tempo para cuidar de você, porque ele disse que há tempo para todas as coisas. Então não tem desculpa para Deus. Eu não posso chegar com Deus e dizer, Deus, eu não te busco em primeiro lugar porque tu me deu um marido. Ele vai dizer, não, há tempo para todas as coisas. Se você souber arrumar o teu tempo, você vai ver que há tempo, sim, para todas as coisas. Há tempo. Porque a Bíblia, ela não mente. Deus, ele não mente. O homem e a mulher podem até mentir, mas Deus não. Jesus não mentiu quando estava na terra. Não houve iniquidade dele. Não houve. Estamos entendendo? Estamos entendendo? Tanto, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei
e os profetas. Então, se você quer o bem para você, você vai fazer o bem para os outros. Quando você fizer o mal para os outros, pensa, era isso que eu queria para mim? É assim que eu quero ser tratada? Então ele nos ensina tudo. Antes de julgar os outros, se coloca no lugar daquela pessoa que está sendo julgada. Se aquela família não teve uma estrutura cristã, você está julgando. Você está julgando aquele pastor porque os filhos dele estão tudo errado. Mas você não sabe. Você não sabe o que aquele pastor está passando para que os seus filhos sejam resgatados. E você está julgando aquele pastor porque os filhos dele estão errados. Eu não serei julgada pelo pecado de vocês, pelo pecado dos meus filhos. Eu serei julgado por Deus pelos meus pecados, pelas minhas falhas. E até nesse julgamento eu serei justificada por Cristo Jesus. Você será justificado por Cristo Jesus. Então tem pessoas que nos julgam por causa da nossa família. Sabe os filhos que estão lá na vida errada? A primeira coisa que as pessoas falam é assim: a culpa é da mãe, a culpa é do pai. Eu tenho um irmão que ele está no vício, mas a culpa não foi do meu pai. O meu pai ensinou ele a trabalhar, o meu pai nos ensinou a trabalhar. O meu pai nos ensinou que nós tínhamos que estudar. O meu pai nos ensinou, nos educou, né? Nos educou. Ele não era cristão. Ele aceitou, recebeu Jesus no leito de enfermidade, no último suspiro. Lembra que no início da live eu falei? Eu falei que ninguém pode dizer que aquele vai para o inferno. Por quê? Porque no último suspiro, que nem um ladrão, Jesus salva. Jesus ele não quer que nenhuma alma se perca, que um ímpio se perca. Não é isso que ele quer. Ele não deu o sangue dele para que a gente fosse condenados. Ele deu o sangue dele para que a gente fosse libertos, convertidos, santificados, limpos, para nós reinarmos com ele. Então, aleluia, Deus louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está dizendo aqui para nós, está nos ensinando, pare de julgar os outros, pare de condenar os outros, pare de querer dar sentença. Olha a tua vida, analisa a tua vida. Você não será condenado pelos teus filhos, você não vai ser condenado pelo teu esposo, você não vai ser condenado pela tua esposa. O que nos condena é a nossa vida de pecado. Se eu tiver uma vida de pecado pregando a palavra de Deus, eu serei condenada. Eu serei condenada. Porque estou aqui pregando, mas não tenho prática da palavra. Você está entendendo? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, meu querido. Porta espaçosa, você entra com facilidade. Você não tem dificuldade, tudo é fácil. Lembra aquele ditado que os sábios dizem, né? O que é bom é conquistado com sacrifício, né? Porque aquilo que vem fácil, as pessoas dizem que não tem valor. Foi fácil de ganhar, né? Foi fácil e não dão valor àquilo que vem com facilidade. Você dá valor quando você sofreu para ter. Você dá valor quando você sofreu para ter aquilo, passou fome, passou noites acordadas estudando, e você valoriza, porque você sabe que você sofreu para ter aquilo. Mas quando vem fácil, né? Sabe aqueles filhos que foram criados na riqueza, e aí eles não conseguem ter uma vida sem a riqueza. Por quê? Porque tiveram do bom e do melhor, tiveram a porta larga, né? As facilidades para a sua vida. E hoje estão lá se prostituindo, hoje estão lá nas drogas, hoje estão lá dependentes químicos, filhos de pessoas que tiveram facilidade da porta larga. Tudo foi fácil na vida deles e esses pais estão chorando porque as pessoas pensam que só é os filhos de pobre que são viciados. Ah, meu querido, eu já vi filho de rico, pais com condições chorar porque o seu filho está nas drogas. Eu já vi pais chorar porque os seus filhos, ricos, estou falando de ricos, porque os seus filhos foram mortos pelo traficante. Eu já vi pais chorar porque colocavam seus filhos em casa de recuperação e não, aqueles filhos não tiveram resgate,
Por quê? Porque eles procuravam só o homem, não procuravam a Deus. Eu já vi isso. A facilidade da porta larga leva à perdição. Leva à perdição. A porta é estreita, está estreito para você, mas está te levando para a salvação. Você está aí vivendo no pouco, mas esse pouco está te levando para Cristo. Você não está roubando para comer, você não está matando para comer. A porta para você está estreita, né? É dificultoso. Está aí você chorando, mas esse choro te leva para a salvação. E tem gente que está aí arrotando, né, que a vida é uma benção, que não chora, que é o bonzão, que é a bonzana, que tudo é maravilhoso. Pelo amor de Deus. Eu conheço uma irmã que diz assim: ai, missionária, quando tudo vai bem, eu já estou preocupada. Ela diz bem assim: bom dia, quando tudo vai bem, eu já fico preocupada, porque está alguma coisa errada. Eu digo: não, minha querida, quando está bem, é porque você tem que descansar. Então, não significa que eu estou bem, significa que eu estou errada, mas que Deus sabe o tempo que eu tenho que ter um descanso, me renovar e voltar para as batalhas. Porque Deus, ele não quer que você morra na batalha. Deus não quer que você morra na luta. Tem um momento que você vai parar de chorar, que o Senhor vai te tratar, sarar o teu coração e te coloca de novo na batalha. Tem esse momento conosco, porque as pessoas colocaram na sua mente assim. As pessoas colocaram na sua mente que elas têm que viver todo o tempo em guerra, que não tem que ter descanso, que não tem que ter paz. Porque se eu estou descansada, se eu estou em paz, significa que Deus não é na minha vida. Não é assim. Eu não estou falando de paz de dinheiro, não. Eu estou falando de paz de espírito. Eu estou falando de paz de mente e de alma. Nada te acusa. Teu coração não está acusando. Porque você é verdadeiro com Deus, é verdadeiro com o próximo, é verdadeiro com a palavra de Deus. E quando você é verdadeiro com Deus, você tem paz. Mas quando você é esse que engana Deus, você não tem paz. Você não tem paz com os outros, com as tuas amizades. Você não consegue ficar em paz. Em paz aonde há luz. Por quê? Porque há trevas em ti. Mas quando você é a luz, você quer estar na luz. A luz, ela nunca quer estar na escuridão. Ao contrário, a luz quando chega, a escuridão sai. A luz quando chega, as trevas é que sai. A luz quando chega, meu querido, não adianta. Porque aquele que está no pecado não fica. Aquele que está em treva não fica. Aquele que está na mentira não fica. Por quê? Porque a luz está ali. E aí a luz, ela ilumina toda a escuridão. Então, o que significa? Aquela escuridão tem que sair da tua mente, tem que sair do teu coração. Aquela pessoa que não quer nada com Deus, sai da tua vida, porque são cães, não querem nada com Deus. São loucos, são escarnecedores, são zombadores, são desobedientes, são aqueles que fazem contenda, são aqueles que fazem inimizade, são aqueles que não querem nada com Deus. Aí Deus vai tirando de perto de você. Por quê? Porque ele não quer te perder, porque ele quer você íntimo dele, ele tem intimidade com você, ele te cuida, ele enxerga quem fala mal de você, ele ouve quem fala mal de você, ele ouve, ele sabe quem não é verdadeiro com você, quem é verdadeiro com você, e ele te ama tanto que ele pega e diga: não, minha filha, sai daí, porque esses daí não te recebem, sai daí, minha filha, porque anda na luz, né? Anda na luz. Jesus, ele veio para os pecadores. Jesus, ele veio anunciar o evangelho. Jesus, ele veio resgatar, né, a nós. Mas ele não viveu nas trevas. Ele nos tirou das trevas. Então eu tenho que ser esse. Nós temos que ser esse e tirar as pessoas das trevas e não estarmos nas trevas com elas. Nós temos que ser esses. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, nós somos luz, na verdade. Então aqui, entendemos que a porta estreita é essa, que a porta larga é essa, que o caminho leva à vida e poucos há a quem encontrem. Quem que quer entrar na porta estreita, minha filha? As pessoas querem facilidade, as pessoas querem dinheiro, as pessoas querem posse, as pessoas querem viver bem na terra, as pessoas querem curtir, as pessoas querem prazer, as pessoas não querem porta estreita, não. A maioria quer a porta larga, que é tudo fácil. Se pudesse, nem trabalhava, né? Que caísse do céu lá, comida, roupa, tudo que você pedisse, aparecesse na tua porta.
Eu quero isso, chegou. Eu quero aquilo, chegou. Muitos querem isso, né? Quando a gente escuta, eu não queria nem trabalhar, eu só trabalho porque preciso, é? Nós queremos as facilidades. Quem é que quer carregar uma cruz? Jesus, quem é que quer carregar uma cruz? Ninguém, né? Mas Jesus quis carregar uma cruz por mim e por você. Jesus quis carregar uma cruz por mim e por você. Jesus, ele passou pelas dores. Jesus, ele passou pela porta estreita por mim e por você. Mas nós não queremos, né? Nós queremos a facilidade, nós queremos a porta larga, nós não queremos passar por dores. Se doer minha unha, pelo amor de Deus, eu tô morrendo. Não é assim? Se eu tiver uma dorzinha, pronto. Já não sirvo mais para nada, já vou morrer. E Jesus passou por todas as dores. Jesus enfrentou a morte e Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele vive e reina para sempre. E hoje ele vive, a porta estreita te leva para essa vida eterna, te leva para o melhor de Deus. Entendendo que a porta está se estreitando mais ainda. Nós veremos a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. E olhando para o que nós estamos vendo, muitos vão negar Jesus. Muitos. Muitos vão negar Jesus, sabe por quê? Porque eles já estão concordando com a apostasia. Aleluia, Deus. Eles estão concordando com o errado. Hoje eles não concordam com o certo. Hoje eles não querem estar na luz. A gente já vê que eles querem estar na escuridão. E aí a gente fica vendo, né, que muitos estão caminhando para negar a Jesus. Porque a porta está se estreitando cada vez mais. Daqui a pouco ela vai ser fechada. E ficará de fora os cães. E você sabe quem ficará de fora, né? Você sabe, os mentirosos ficarão de fora, os adúlteros. Os fofoqueiros ficarão de fora. A porta vai se fechar, meu querido. E quem nós seremos? As virgens loucas ou as prudentes? Nós ficaremos do lado de fora ou nós entraremos com Cristo? Medite, pense na sua vida e pare de pensar na vida dos outros. Medite, porque não é a vida do teu filho que vai te dar a salvação. Não é a vida do teu esposo, nem a vida da tua esposa. É a tua vida com Deus, é a tua renúncia, é a tua santificação, é o teu amor por Deus. Deus ama todos, né? Ele ama todos, mas a diferença é nós amarmos Deus. A diferença é eu querer Jesus. A diferença é eu querer Deus na minha vida. A diferença é eu querer andar na luz, porque eu posso muito bem andar nas trevas, tendo Deus na minha boca, mas não tendo Deus na minha prática, na minha vida. Acautelai-vos, porém, os falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas. Como ovelhas. Seus frutos conhecereis, porventura colhem uvas de espinheiros? Ou figos de abrolhos? Não, meu querido. Você não pode colher um fruto bom de uma árvore má. Você não pode. Então, pelos frutos você vai saber quem é a árvore. Pelas nossas práticas, você já sabe quem nós somos. Não é assim? É assim que a palavra nos ensina. Não pode uma árvore boa dar maus frutos. Não existe uma árvore boa que vai dar maus frutos. Então, que árvore nós somos? Se somos uma árvore boa, daremos bons frutos. A palavra está dizendo aqui. Toda árvore que não dá fruto, bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que diz Senhor, Senhor. Isso é muito forte, isso é muito profundo. Esse versículo aqui, sabe, um tempo desse, eu estava orando, eu não esqueço. Eu estava orando, né, ao Senhor. Aí eu estava pedindo uma palavra de Deus para me pregoar numa certa igreja que me convidaram. E Deus me deu essa passagem aqui, ó.
Fala para eles, fala para eles. Olha só, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Ontem Deus falou da vontade do Pai, né? Ontem Deus falou que Jesus disse aos discípulos, né, que a família dele era aquele que fazia a vontade do Pai. O Senhor deu o entendimento que por que a nossa família ainda não nos entende? Porque falta eles fazer a vontade do Pai. E hoje, novamente, o Senhor veio repetir aqui para nós. Escute, que nesse versículo eu vou encerrar. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, eu posso pregar, eu posso orar, mas se eu não fizer a vontade do Pai, eu não entrarei no reino do céu. E ele vai dizer o quê? Mas eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome. E ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, maldito. Oh, Jesus, chega a dói em meu coração. Jamais eu quero ouvir isso. É muito forte. É muito forte isso. Eu não esqueço esse versículo. Sempre eu lembro, ai Senhor, jamais eu quero ouvir isso de ti. Apartai-vos de mim, maldito. Por quê? Porque ele não vai encontrar frutos na minha vida. Eu estou falando aqui do Senhor desde as 4 horas da manhã, desde a hora que eu acordei. Eu vivo falando no Senhor, do Senhor, com o Senhor. Mas se não tiver fruto na minha vida, aí haverá a palavra, se cumprirá o julgamento na minha vida. Se cumprirá o julgamento da palavra na minha vida. Simples assim. Muito simples, não tem nada de difícil entendimento, não. Porque se a palavra fosse de difícil entendimento, nós não seríamos libertos. Não é verdade? Se eu pegar as escrituras sagradas e não entendê-las, não haverá libertação na minha vida. Então, Deus deu a palavra para que todos nós tenhamos entendimentos e sejamos limpos e libertos. O evangelho está sendo pregoado na língua que você entende. Em todas as linguagens, a palavra de Deus está sendo pregoada. Com entendimento para que haja libertação na minha vida, na sua vida. Então, nós não podemos ser esse que vivemos falando, Senhor, me dá isso, Senhor, aquilo, e falar tanto em Deus. Mas não tem frutos de Deus, não tem prática da palavra. E haverá uma condenação. Os falsos profetas. Os lobos em pele de cordeiro. O lobo, ele fala de Deus, meu querido, não tem prática. Satanás, ele conhece a Bíblia do início ao final. Cheio de conhecimento, mas não tem prática da palavra de Deus.